falando, o objetivo é que vocês entendam um pouco mais, conheçam um pouco mais sobre essa área que é o comando numérico computadorizado. Ela é uma disciplina bastante extensa, então ela tem 80 horas aulas, a gente vai de passo a passo, passar por ela, né? A gente não vai chegar lá a fundo e ver coisas muito específicas, porque eu acredito que acaba fugindo um pouco do escopo do que se propõe essa disciplina dentro da engenharia elétrica. E eu peço que, se vocês tiverem dúvidas, se vocês estiverem com dificuldades, se vocês quiserem trocar uma ideia, é só mandar um e-mail para mim, a gente marca um horário de atendimento. Lá, depois no Moodle, vai estar os horários de atendimento da disciplina, e eu estou sempre nesse link aqui aberto, então é só entrar lá nos horários. Mas se quiserem me contatar em qualquer outro horário, é muito tranquilo também, é só mandar um e-mail para mim que eu entro, eu estou praticamente o dia todo na frente do computador, ou dando aula, trabalhando no instituto, ou fazendo as partes do meu doutorado, né? Então, tanto de manhã, de tarde, quanto à noite também. Muitas vezes alguns alunos também pedem nos finais de semana, no sábado, tal, eu consigo dar um jeito e consigo dar muitas vezes eu consigo dar uma atenção no final de semana também, apesar de que não é tão usual, né? E ainda com relação à disciplina, por enquanto a gente está trabalhando de forma remota, né? Existe aí uma previsão de retorno gradual em alguma coisa semipresencial, mas eu não tenho muitos detalhes a fundo disso. Isso vem da coordenação, e assim como vai chegar para vocês, vai chegar para mim também. E existe lá no Instituto, até onde eu sei, um torninho lá mecânico que funciona por CNC. Então, a gente vai ver aí se eventualmente tiver alguma coisa mais presencial, se a gente consegue lá dar uma brincada lá com a máquina, ver se a gente consegue usar ela e tal. Mas, se não acontecer, a gente vai trabalhar essa disciplina de forma teórica também, sem problema nenhum. Alguma dúvida até aqui, gente? Eu tenho em relação ao cronograma lá. Pode falar, Diego. Tá ali até dia 26, o final, só que a gente tem até o dia 22 lá no calendário. Desculpa, 22 de dezembro. Ah, sim, mas não necessariamente é o início e o fim. Deixa eu verificar aqui no calendário, peraí. É porque daí não vai pegar a quarta-feira, é isso que tu quer me dizer? Não, é que o nosso calendário lá vai até dia 22 aulas. Ah, entendi. É porque isso ali que está no cronograma na verdade, eu já vou explicar isso, né? Que eu trabalho por semanas do ano. E essa semana, que é a semana número 51, ela compreende do dia 20 ao dia 26, apesar de que as nossas aulas vão só até o dia 22, né? Mas não tem problema, a gente não vai ter nenhum problema em relação a isso, porque a gente tem bastante tempo para trabalhar os conteúdos dessa disciplina. Então, eu vou até colocar aqui o cronograma para todo mundo estar olhando e entender o que a gente está falando. Tá todo mundo vendo? Sim. Então, como eu falei, eu gosto de trabalhar com semanas de aula, né? Semanas de trabalho e semanas de conteúdo. Como essa disciplina, como eu falei, tem bastante tempo e os conteúdos não são tão longos assim, a gente tem bastante gordura aí para estar trabalhando com isso, e por isso muitas coisas estão duplicadas, né? Mas em disciplinas um pouco mais, que tem uma carga, uma ementa maior, aí semana por semana, é tópico por tópico, né? Então, aqui só é a semana do ano, então, por exemplo, a semana número 39, ela começa no dia 27 de setembro e vai até o dia 3 de outubro. Então, essa é a primeira semana aqui. A apresentação da disciplina é essa aula de hoje que está acontecendo agora. Na semana que vem, a gente vai começar ali com o histórico da utilização do CNC, vai alongar isso até a outra semana, enfim, a gente vai começar a pegar as noções básicas, e semana a semana a gente vai vendo esses tópicos, eles começam e se encerram dentro do que está aqui no cronograma. Ah, professor, quer dizer então que a gente vai seguir lá o cronograma fielmente? Não é assim que funciona, a gente vai ver como vai ser o andamento da disciplina. Tudo que tem aqui, eu não quero ser o professor que vai passar coisas para vocês e vocês têm que fazer porque eu falei. Eu acho que a gente tem que chegar sempre a um consenso. Vocês já estão na última fase, vocês já estão para se formar, vocês entendem essas questões, muitos de vocês talvez já estejam trabalhando, já estão fazendo estágio. Então, aqui o objetivo não é eu ficar cobrando de vocês e que vocês tenham que, nossa, virar à noite estudando. A gente já passou essa fase, né? Isso ficou lá nas fases iniciais, eu também fazia isso.
Não, a gente muito mais quer aqui construir um conhecimento acerca do CNC. E a gente vai fazer isso de diversas formas. Então, é por isso que o plano de ensino ainda não está colocado lá, porque eu ainda não fechei como vão ser as formas de avaliação dessa disciplina. Eu posso passar provas, posso passar trabalhos, então, que está em azul, geralmente é quando eu estou fazendo semana de provas e trabalhos. Então, são atividades que vocês vão entregar, que vão valer nota, que vai compor a nota final de vocês. É também uma disciplina que vocês podem aproveitar para recuperar alguma coisa eventual de nota que acabou descendo, que é o índice de aproveitamento geral da graduação de vocês como um todo. Então, aproveitem essa disciplina, não vai ser difícil, não vai ser impossível, tudo que a gente passar aqui, a gente vai construir junto e vai tentar chegar junto ao final com todo mundo aprovado, notas boas, tudo certo, entendendo o que a gente precisa entender dessa disciplina. Depois a gente tem o segundo bloco aqui, com uma programação básica aqui de movimentos lineares e tal, que são essas funções G0 e G1. Depois a gente entra uma parte de programação de movimentos circulares G2 e G3. A gente vai ver alguma coisa lá de ciclos automáticos, e uma coisa bastante breve em programação da usinagem direto ali por computador, por CAN, né? Mas de forma sucinta. E como eu falei, tudo que está aqui está aberto à discussão, e está aberto a gente chegar, o objetivo é chegar ao fim da disciplina aprendendo um pouco mais sobre o CNC. E o que está nesse cronograma está alinhado com o que está lá no nosso programa político-pedagógico do curso como um todo, né? Então, lá na ementa tem o histórico de descrição da utilização, noções básicas dos sistemas, ali o sistema G0, G1, sistema G2, G3. Então, tudo isso a gente vai estar vendo e a gente vai conseguir vencer todo esse conteúdo da ementa. Existe uma bibliografia básica, uma bibliografia complementar. Então, tudo isso vai ser os slides que eu vou estar montando, as aulas que vão estar sendo montadas, os trabalhos que vão ter que ser apresentados, vão estar todos ancorados na nossa bibliografia, né? Então, é assim que a gente consegue vencer esses conteúdos. Em relação, como eu falei, à forma de avaliação, ainda estou pensando como a gente vai fazer, a gente vai vendo como a matéria vai evoluindo ao longo das semanas, e a gente vai pensando de forma conjunta, e é tranquilo isso, e assim, a coordenação deixa os professores bastante livres em... Plano de ensino é um documento vivo, né? Então, não é que eu vou fazer ele no começo do semestre aqui e a gente não vai mais revisar ele ao longo do tempo. Não, a gente pode revisar sem problema nenhum. E muitas vezes eu costumo fazer uma aula teórica, no qual eu falo um pouco mais, aqui a gente vai discutir um pouco mais os conteúdos, então eu vou apresentar os conteúdos para vocês, então o que é a aula síncrona, a aula gravada. E aí, a aula assíncrona, geralmente, eu tento fazer da seguinte forma, eu paro a gravação da aula teórica, então, por exemplo, hoje a gente tem 2 aulas, né? Então, uma aula começa às 1h30, outra aula começa às 2h20. Então, geralmente, eu dou uma aula teórica, do tempo que ela tiver que durar, né? Não passando mais do que 50 minutos, e aí eu paro essa aula, paro a gravação. E eu inicio uma segunda gravação, que é a da aula assíncrona, mas já continuando o tempo ali, né? Quem não puder ficar na aula síncrona, não vai ter problema com presença, porque a presença vem da aula síncrona. Então, eu vou cobrar presença aqui, paro a gravação, começo a aula assíncrona, quem precisa sair, sai, assiste a aula depois, resolve depois, entrega os exercícios depois no Moodle, sem problemas em relação a isso. Então, é mais ou menos dessa forma como eu trabalho. E a gente tem uma aula também na sexta-feira, assíncrona. Essa aula assíncrona de sexta-feira é muito provável que durante as semanas é alguma coisa que daí eu passo lá no Moodle para vocês estarem resolvendo um exercício para entregar. Então, bem tranquilo também, sem grandes coisas muito mirabolantes ou muito difíceis, né? Como eu falei, o objetivo é a gente aprender CNC de forma conjunta, vamos chegar lá no final da disciplina sabendo um pouco mais sobre isso. Se eventualmente forem feitas provas, vamos ver como é que a gente vai fazer elas, se eu faço elas em horário de aula, dou ali os 50 minutos para resolver, e vocês me mandam a resolução escrito à mão, ou se vai ter entrega de trabalhos, enfim, tudo isso a gente pode ir conversando nas próximas semanas. Pessoal, vocês têm dúvidas, querem conversar alguma coisa? Todo mundo entendeu como então vai acontecer a disciplina? Sim, sim. Tudo tranquilo, professor. Tudo todo? Professor, você poderia explicar um pouquinho da aula síncrona? A aula síncrona, o professor vai gravar e vai postar? Isso.
toda aula síncrona vai acontecer, a gente pode negociar isso também, tá? A data e o horário da aula síncrona a gente pode negociar, porque, em teoria, lá no calendário, a aula síncrona acontece quarta-feira, 1h30. Então, toda quarta-feira, 1h30, é nossa aula síncrona, de 50 minutos. Mas se vocês acharem melhor que a aula síncrona comece mais tarde, por exemplo, 2h20, ou seja, na sexta-feira, nos nossos horários de aula assíncrona, eu tenho essa possibilidade de mudar isso. Então, fica a critério de vocês, no fim, porque, né, todos esses horários eu estou aqui disponível para trabalhar, né, dar aula, enfim. Então, se ficar ruim aí para alguém, professor, a gente trabalha, a gente está fazendo estágio, quarta-feira, 1h30, fica difícil, é melhor na sexta-feira, no nosso horário de aula, a gente muda a aula para sexta-feira. Mas tem que ser um consenso de todos, né? Aí que tá, eu não posso... porque isso aqui vem de cima, né? E de cima está colocado que é dessa forma. A gente pode ter, então, a gente pode mudar contanto que todo mundo esteja de acordo. Tu entendeu, Lucas? Então, tranquilo, pessoal. Pode falar. Eu achei mais gente que queria falar, né? Ou não? Não, acho que não. Não? Se o aluno... Não, eu não entendi, Lucas. Não sei se abriu e fechou o microfone. Não, eu acho que vazou do ambiente, eu acho. Tá, boa, tá dando eco do ambiente, tá, sim, entendi. Então é isso, gente. A gente, como eu falei, disciplina tranquila, não vamos aqui ferrar ninguém, vamos todo mundo aprender, vamos todo mundo chegar num lugar melhor. Algumas coisas assim que eu acho legal porque, por exemplo, no meu doutorado, nas minhas aulas assíncronas, apresentação de trabalho, então a gente abria as câmeras, tal, para pelo menos os nossos professores cobravam muito isso, né? Do tipo, não, pelo menos a gente tem que ver como é que tá. É como se fosse uma apresentação lá na sala de aula, mas está aqui dentro do. Né, a gente está de forma remota, né? Mas assim, se não der também, tiverem problemas, tal, ninguém vai ser prejudicado por conta disso. A gente está passando por um período muito atípico e a gente tem que fazer o melhor que a gente pode nas condições que a gente tem. Então, acho que aqui todo mundo está meio cansado da aula dessa forma, mas, infelizmente, é assim que está acontecendo e é assim que vai ser. Enfim, se tiver mudança, como eu falei, vai vir de cima, né? Pessoal, acho que na aula de hoje, no mais, era isso. Eu queria mesmo apresentar ali o cronograma para vocês, conversar um pouquinho como é que vai ser a disciplina, dizer que todo mundo pode se sentir bem à vontade aqui para estar perguntando, para estar questionando. Não precisa levantar a mão para perguntar, pode interromper, pode falar, professor, não entendi tal coisa, bora... Explica de novo, não tem problema. Peço que vocês coloquem a presença no chat, e isso é uma coisa que eu sempre faço, assim como eu tenho as semanas lá de aula, eu tenho as semanas, eu vou cobrar a presença na aula síncrona, eu vou fazer a seleção ali no chat, vou colar lá no Word, e isso tudo vai ficar registrado depois. Beleza, gente? Mais dúvidas? Não. E todo mundo aqui, eu vou até parar a gravação. A gente pode também... como eu deixei claro, já aconteceu isso, né?